Era aqui que Antônio Neuro, vendo cavalos, bois e jegues passarem no final daquela ponte, que ele começou a ganhar trocados. Ainda menino, ainda criança, ele teve uma ideia: se tornar comerciante. Como que pode um homem que nasceu aqui, no meio do meu sertão, analfabeto, pais agricultores, ele tinha 17 irmãos, uma pobreza imensa. Muitas vezes eu me sinto triste e choro se eu começar a me lembrar, porque minha mãe cansou de matar uma galinha ou um frango para repartir para 17 pessoas, nós 15 e meu pai e minha mãe. Essa história pode ser como a sua, uma história de esperança, de luta, de determinação. Hoje vocês vão conhecer até que ponto a inteligência de um homem consegue tirá-lo da mais absoluta miséria. Um homem que conseguiu tudo, mas hoje não quer nada além do que ele tem. Muitas vezes eu me sinto triste e choro se eu começar a me lembrar, porque minha mãe cansou de matar uma galinha ou um frango para repartir para 17 pessoas, nós 15 e meu pai e minha mãe. Apesar de ser um homem milionário, Geraldo Luiz, de quem você está falando? Eu estou contando a história de um homem que hoje tem 300 vezes mais terra do que o tamanho desse rio. Começou vendendo rapadura. E teve uma ideia tão simples e tão genial. O que você faria se a vida te desse muito dinheiro? Se você tivesse muito, mas muito dinheiro, como esse meu personagem. Mas ele tem dinheiro não porque ele ganhou, porque ele trabalhou, porque ele lutou. Se você tivesse muito dinheiro, o que você faria? Compraria carros importados. Já sei, casa na praia, uma viagem internacional. Mas o que aquele menino, na época, 60 anos atrás, ficava aqui com aqueles shorts curtos, levando as moedas para o pai e para a mãe comprar mistura, hoje não precisa disso. Eu encontrei um milionário que prefere comer carne seca, farinha. O que ele prefere? Buchada de bode, goiabada de lata. O homem que mesmo com o poder mantém uma vida absolutamente simples. O que eu vou contar hoje serve de exemplo para você. Um programa que leva aos domingos amor e esperança e também exemplo. Porque o rei da rapadura é o exemplo. Eu mantenho 60 famílias através do meu trabalho. Nunca falhei uma segunda-feira, toda segunda-feira, o negócio recebe o pagamento. O homem que poderia estar viajando em Londres, conhecer o mundo com o que hoje ele tem e conquistou, mas não. Ele prefere viver com os filhos, com os netos, com a família. Um homem generoso que ajuda as pessoas, que dá inclusive dinheiro a crianças pobres nas ruas. E essa história da simplicidade dele é que me encantou. Não gosto de muito dinheiro, mas eu acho que o dinheiro não é tudo. Foi exatamente aqui, ó, naquela ponte, ele um menino, imagine tudo isso aqui cheio de água, e lá passando os jegues, os cavalos. Hoje está passando moto, mas naquela época não tinha não. E aí passava aqueles viajantes, ele, ei, tinha uma porteira lá, deixa que eu abro a porteira para vocês aí, eu ajudo vocês. Até que um dia um cara passou lá e viu o esforço do garoto. Falou, você acha que você vai ganhar dinheiro aqui, meu garoto? Pegando essas moedas. Um homem que saiu do nada e que descobriu nele um dom. A sanfona ajudou,
Luiz Gonzaga ajudou. Eu estou falando de Antônio Neuro. Filho de agricultores, cresceu na roça, homem do campo, família pobre e humilde. Frequentar a escola não dava, que tinha que trabalhar. A história que me chegou, que a nossa produção apurou, é que ele só foi meia hora, um dia na sala de aula. Ele é analfabeto até hoje. Deus me deu condições para formar tudinho. Agora manda a soletrar que eu não sei. Família de 17 filhos, passava fome. Moravam na casa de barro aqui, do lado do rio. Não tinha móveis, dormiam no chão. Comiam quando davam. A comida era dada. A vida deles não foi fácil, né? Sofrida para chegar no que tá, né? Só que a vida girou. O pai cantava, gostava de Luiz Gonzaga. Quando os filhos sentiam fome, sabe o que os pais faziam? Cantavam a música do Rei do Baião. Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei. A voz do Rei do Baião parece que acalmava o coração. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? O tempo passou, o rio Banaboiú secou, Antônio deixou de ser uma criança e hoje um milionário. Analfabeto. Como esse homem chegou até aqui? Quem é ele? O homem que hoje tem fazendas, chácaras, tem um poder aquisitivo que pôde comprar belos carros importados. Aos 61 anos de idade, trabalha ainda o mês todo, mas não abriu mão da casa simples, de casa simples. Ele tem até um ônibus casa, avaliado em R$1 milhão. Belo busão, hein? Isso aqui é uma casa. Aqui é luxo. Para viajar, para trabalhar. Não gosta de sair aqui do sertão e do Ceará dele. Hoje ele tem uma folha de pagamento de R$100 mil só com funcionários por mês. Porque ele tem uma empresa. Empresa do quê, Geraldo? Rapadura? Não. Mas ele continua milionário comendo rapadura e como? Hoje ele chega a faturar em 2 horas de trabalho o que o pai dele, ou nós, ou 95% dos brasileiros não vão ganhar a vida toda. Mas o que ele faz, Geraldo? É o rei da rapadura? Chegou a ser. Hoje, esse homem que não sabe ler e escrever, fatura num dia só, num dia, 150 mil. Eu nunca esperei ter nada, Geraldo. Mas também nunca perdi a fé. Nesse carnaval que passou, sabe quanto que ele trabalhou? 12 vezes. O que ele ganhou no carnaval dá para comprar uma casa. E qual o segredo? Trabalho, trabalho e trabalho. Mas vendendo rapadura? Não mais. Não mais. Um homem que mostra a sua simplicidade, que foge dos carrões, que foge do luxo, que poderia viver. Um cara que não sabe nem o patrimônio que tem. Tem o dinheiro, mas não vive dependente dele. Não é escravo desse dinheiro. Não usa esse dinheiro. O que ele precisa é estar na simplicidade e estar junto do povo. Porque o povo, inclusive o Wesley Safadão, deve muito a ele. Exatamente. O Wesley Safadão, quando não era safadão, era só um safadinho, minguado, feio. Tu era feio, Wesley, magro,
Dá uma olhada como era feio. Olha, tadinho. Ei, olha a foto. Meu Deus. Ele, desse jeito, ele já ia com a mãe. Bater lá na porta do Antônio e falar, olha, a gente pode ir. Pode? Teve prejuízos. Perdeu num clube de forró em Fortaleza 800 mil reais. Chegou a perder 4 milhões em imóveis. Enganaram ele. Na época, quando ele saiu daqui e foi para Fortaleza, ele não tinha onde morar, mas ele tinha um Fusca. Aí ele chegou para essa mulher e falou o seguinte, olha, eu tenho um Fusca, eu preciso morar aqui porque eu tenho que começar... Vocês já vão entender. E aí, ele deu o Fusca para essa mulher e a mulher deu um imóvel para ele, onde ele morou durante 1 ano.